Boa noite. No Jornal da Câmara de hoje, você vai conhecer a moção aprovada por unanimidade em sessão online. Uma questão delicada nesse momento, aumentar impostos e já retirar benefícios daqueles veículos que já têm a isenção por se tratar de mais de 20 anos. Oftalmologista fala sobre o diagnóstico do glaucoma. Na consulta, o médico vai ver alguns fatores de risco, ele vai medir obrigatoriamente a pressão nos olhos. Confira algumas dicas para se vestir com criatividade e conforto durante a quarentena. O ato de se vestir, mesmo que para ficar em casa e trabalhar de casa, além de nos deixar mais produtivos, também ajuda com a ansiedade desse momento tão tenso. E no segundo bloco vamos apresentar os detalhes do projeto social Doe Amor, Aqueça com um Cobertor. O Jornal da Câmara desta segunda-feira inicia repercutindo a sessão online realizada na última semana. Uma moção de autoria do vereador Renato Tchequer foi aprovada de forma unânime. Além disso, passaram pela pauta 5 proposições. 2 eram do Poder Executivo. E quem tem os detalhes é o vereador Rafael Colucci, responsável por coordenar a plenária. Projetos importantes, que foram encaminhados do Executivo, chegando na casa. Projeto que cria o cargo, de escriturário. Um projeto também importante que veio sobre a questão do IPASSO. Projeto que a gente recebeu e vai tramitar nas comissões, vai ser analisado e, seguindo os trâmites aí, posteriormente votação. Projetos que são importantes, para o desenvolvimento da cidade e também vão contribuir aí com a questão dos servidores aí auxiliando com um novo cargo. Vai trazer benefícios, eu acho que, para Capacema. Um encaminhamento prerrogativa do vereador, que no meu ponto de vista, se pudesse ter votado, eu votaria favorável junto à moção, porque é uma questão delicada nesse momento, aumentar impostos e já retirar benefícios daqueles veículos que já têm a isenção por se tratar de mais de 20 anos. Então, acho que o vereador fez encaminhamento, aprovado com 19 votos favoráveis, nenhum contrário, mostra que realmente essa casa ela é comprometida com as questões que impactam diretamente na comunidade, no seu dia a dia e também na questão econômica dos cidadãos. Então, acho que foi muito importante a aprovação dessa casa e concordo com o vereador também. Repito, se pudesse votar, também teria votado favorável nessa questão. O glaucoma é uma doença que, apesar de não apresentar sintomas nas fases iniciais e de desenvolvimento, pode causar danos irreversíveis. Conforme dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de 2010 a 2018, os casos no Brasil quase triplicaram. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental para manter a visão e a qualidade de vida do paciente. Glaucoma é uma doença no olho, uma doença no nervo óptico, que pode levar lentamente a uma perda visual. É uma doença que afeta adultos e crianças, mais adultos e idosos, e que essa doença ela pode não dar nenhum sintoma. É interessante a gente conversar um pouquinho, quanto mais informações nós tivermos sobre o glaucoma, mais cedo a gente vai poder fazer o diagnóstico e tratar essa doença. Os fatores de risco para o glaucoma deles, o principal é a pressão intraocular elevada, ou seja, a pressão dentro do olho que fica acima de uma média. A média de pressão é de 10 a 20. Pacientes que têm acima de 20 milímetros de mercúrio no olho, a gente chama de hipertensão ocular. Então, a pressão alta no olho é o fator de risco principal para o glaucoma. Mas existem outros fatores de risco que são importantes também. A história familiar, parentes de primeiro grau aumentam em 10 vezes o seu risco de desenvolver glaucoma. Então, se você tem pai, mãe ou irmãos com glaucoma, você precisa ficar mais atento em fazer mais regularmente as consultas.
Outros fatores de risco, como algumas doenças, alta miopia, né, uma doença no olho que leva um grau alto, diabetes, pressão alta, também são fatores de risco que podem levar ao glaucoma. Uso indiscriminado de medicamentos com corticoide, principalmente em formas de colírio ou sistêmico, pessoas que têm que tomar corticoide durante uma longa data, eles precisam acompanhar a pressão intraocular com mais frequência. Existem basicamente dois tipos de glaucoma. O glaucoma de ângulo aberto, que é o tipo mais comum, que tem a ver com a genética, né, a história familiar, e o glaucoma de ângulo estreito. Esse glaucoma é um glaucoma que pode levar a uma perda visual mais rápida, o glaucoma de ângulo estreito, mas ele leva também alguns sintomas de dor, embaçamento, e o paciente acaba procurando o hospital. Em geral, ele vai na emergência, uma crise bem forte de dor no olho, dor na metade da cabeça. Mas o glaucoma mais comum, que é o glaucoma crônico simples, ele não dá nenhum sintoma. Isso é o que representa um risco maior para a pessoa com glaucoma. Estima-se que metade das pessoas que têm glaucoma não sabem que tem a doença, porque a pessoa não tem nenhum sintoma e às vezes não vai no médico, ou eventualmente na consulta de rotina não é pensado nesse diagnóstico. Então, uma das coisas que leva ao risco maior do glaucoma é o fato dele ser assintomático. Na maioria dos pacientes, eles só vão perceber algum sintoma da doença quando ele já tem uma perda importante do campo de visão, uma perda visual mais importante. O diagnóstico é feito na consulta com o oftalmologista, sim. A gente deve procurar fazer o diagnóstico quanto mais cedo, naquela fase em que o paciente ainda não perdeu o campo visual. E para a gente fazer o diagnóstico mais cedo, a gente precisa consultar. Na consulta, o médico vai ver alguns fatores de risco, ele vai medir obrigatoriamente a pressão nos olhos e se tiver alguma característica diferente da pressão ou do nervo óptico, ou às vezes mesmo da história familiar, ele vai dar andamento aos exames específicos de glaucoma, que seria a avaliação do campo visual, uma fotografia do nervo óptico, que é a retinografia, ou uma tomografia que avalia as camadas da retina e do nervo, tirando medidas que vão diferenciar o paciente com o nervo normal e o nervo alterado ou suspeito. Também a gente deve medir a espessura da córnea, que ela pode ser alterada no paciente que tem uma córnea muito fina, isso vai alterar a medida da pressão. Então, a consulta e o diagnóstico, eles são importantes que sejam feitos pelo oftalmologista na consulta de rotina. Algumas dicas, orientações, nessa fase agora de pandemia, de coronavírus, a gente sempre orienta a evitar coçar, esfregar os olhos, não levar as mãos aos olhos, os olhos, a mucosa, o nariz, a boca, eles podem levar a contaminação da pessoa. Mas, de qualquer forma, mesmo sem essa questão do coronavírus, a gente deve evitar coçar e esfregar os olhos, porque se a pessoa tem alergia e acaba coçando os olhos, você desencadeia essa reação de piora da alergia. Quanto mais você coçar o olho, acaba ficando uma coisa crônica. Coçar os olhos também pode levar a uma mudança na curvatura da córnea, levar ao aumento do grau. Então, a gente deve evitar coçar os olhos. O uso de colírios, colírio lubrificante, colírio antialérgico, é sempre bom saber o nome do colírio, então pedir uma recomendação por um oftalmologista preferencialmente. Ele vai passar o nome do colírio e você usa sempre o mesmo. Não compartilhar colírios de uma ou outra pessoa, lente de contato, tomar os cuidados para limpeza, conservação também, consultas regulares, se a pessoa não tem nenhuma queixa, pode ir a cada 1, 2 anos no oftalmologista, mas a partir dos 40 anos a gente fica mais atento com relação a glaucoma. A partir dos 60 anos esse risco aumenta. A partir dos 60, 70 anos podem surgir outras doenças como a catarata, degeneração macular. Então as consultas ao oftalmologista devem ser com uma certa frequência, entre 1 e 2 anos, dependendo do caso. As crianças também precisam ser avaliadas. Se a criança tem alguma queixa, já pode levar ao médico. Se a criança não tem nenhuma queixa, o pediatra não notou diferença, os pais também não notaram, a professora não notou, ele pode consultá-la pelos 4 anos de idade, desde que ele tenha feito o teste do olhinho, quando nasceu, e depois disso as consultas não notarem nada de diferente na criança. E no próximo bloco vamos conhecer o projeto que está fazendo a diferença nos dias mais frios das pessoas em vulnerabilidade social. E ainda algumas dicas para se vestir com criatividade e conforto durante a pandemia.
Você tem criança de 1 ano e 6 meses a 3 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Com 1 ano e meio, uma interação legal pode ser a escolha da roupa. Ao invés de decidir pela criança, convide ela a escolher junto. Se ela conseguir, deixe que ela vista a roupa sozinha. Bermuda, calça e saia são as peças mais fáceis para começar, sem pressionar ou repreender a criança. Outra atividade que pode ser divertida é o desfraude. Comece incentivando o uso do pinico ou do vaso sanitário. Nessa idade, a criança também já consegue encaixar peças e empilhar. Fazer uma torre bem alta pode ser uma ótima brincadeira. Para os pequenos que são criativos, criar personagens ou nomear objetos e criar uma história juntos pode ser muito legal. Já para aqueles muito agitados, jogar bola, brincar de pique-pega ou corrida pode ser a solução para extravasar. Já com 2 anos, é indicado continuar incentivando a independência da criança e elogiando suas conquistas para criar o hábito. Se o desfraude deu certo, elogie sempre que a criança fizer suas necessidades sozinha. Se ainda não foi completo, continue incentivando para ela conseguir. Experimente cantar músicas simples para que a criança grave e consiga cantar para você. Um jeito muito bom de ativar a memória das crianças é ensinar a responder perguntas simples que ela saiba a resposta. Como, quem é que mia e quem é que late? Se ajudar, mostre as figuras e faça as perguntas juntos. Nessa idade, a brincadeira pode ficar ainda mais rica se você convidar a criança a desenhar objetos, como a casa onde ela mora, o sol, um quadrado, a mamãe e o papai. Você também pode contar histórias e pedir para que seu filho fale o nome dos personagens que está vendo. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. A moda sempre foi uma grande aliada para expressar a criatividade e melhorar a nossa autoestima. Mas nem todo mundo está conseguindo caprichar no visual nesta quarentena. Os famosos looks do dia acabaram perdendo espaço nas redes sociais. Então, para mudar este hábito e tornar o dia mais leve e produtivo, a designer de moda Nena Matei traz agora algumas dicas. Não adianta, esse ano de 2020 veio para tirar todo mundo do conforto, certo? E todos nós tivemos que nos adaptar a um novo modelo de trabalho, o tão falado home office. Mas vocês sabiam que o ato de se vestir, mesmo que para ficar em casa e trabalhar de casa, além de nos deixar mais produtivos, também ajuda com a ansiedade desse momento tão tenso. É como se a gente se sentisse no controle de pelo menos alguma coisa nesse momento de total descontrole. Então hoje eu vim aqui para mostrar para vocês algumas ideias de looks para que vocês se sintam lindas e produtivas trabalhando de casa. E se as palavras de ordem são conforto e leveza, peças amplas e claras são uma ótima pedida. E por favor, abra sua cabecinha para o oversize. Atenção para o melhor truque. Alfaiataria em cima e muito conforto embaixo. E é claro, total conforto também, trocando a alfaiataria por uma jaquetinha, mas não sem graça. E uma ótima dica, não só para agora, para esse momento de home office, mas também para compras inteligentes e conscientes, é investir em peças coringa, como a camisa branca, e também peças em cores neutras,
mas que elas tenham uma modelagem diferente, algum detalhe diferente mais interessante. E não adianta, vestido midi em malha é um charme e muito, muito confortável. Olhem só que graça que ele ficou com o tênis. E se bater um friozinho, um maxi cardigan, nesse caso na cor mescla, vai ficar muito bonito e ainda mais confortável. A saia midi com um tricô por dentro é muito bonito, atual e elegante. É uma proposta bem interessante, principalmente para quem está fazendo meio período em casa e meio período fora de casa. Vocês vão me chamar de louca por causa dessa camisa, mas eu sei que tem muitas criativas aí que estão já de saco cheio do moletinho. Super moderno, o look que parece pijama é o meu favorito. E o poder de um sobretudo para sair de casa em cima de um look básico. E estando confortável e bem vestida dentro de casa, também evita que você seja pega de surpresa com aquela videoconferência inesperada. E falando em lives, videoconferência, Zooms e afins, não esqueçam de dar total atenção e crédito aos acessórios próximos ao rosto e também, se possível, alguma coisa de cor na parte de cima. E eu espero que vocês tenham gostado das propostas. Um beijo! E agora você vai conhecer mais um belo projeto que está fazendo a diferença nos dias mais frios das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em parceria com a CUFA, a Amparo em um Clique está desenvolvendo a ação Doe Amor, Aqueça com Cobertor. O Amparo em um Clique, então, é um projeto social de extensão do clique profissional para ajudar quem precisa através de ações com pessoas interessadas em agir com o coração. A nossa primeira campanha, então, da Amparo em um Clique é a Doe Amor, Aqueça com Cobertor. Nós estipulamos uma meta de 100 cobertores, nós já batemos a meta, logo nós aumentamos para 200 cobertores. Então nós convidamos a todos para participar desse projeto. Você que tem um cobertor sobrando, um cobertor usado, você quer doar um cobertor novo, entre em contato através das nossas redes sociais, que é Amparo em um Clique, tanto no Facebook quanto no Instagram, através do nosso WhatsApp, ou se não nos pontos de coletas. Nós temos 6 pontos de coletas hoje disponíveis para você deixar a sua doação lá. Essa doação ela vai ser revertida para pessoas necessitadas através de uma parceria que nós da Amparo em um Clique fizemos com a CUFA, a Central Única de Favelas. Tá? Então vocês vão doar e nós vamos repassar para a CUFA. Mas o melhor, nós fazemos a entrega junto com a CUFA. Nós vamos lá, entregamos para quem mais precisa a sua doação. Então seja muito bem-vindo a Amparo em um Clique. Será um prazer receber a tua doação e repassar a quem precisa. Todos os cobertores usados, eles estão sendo higienizados em parcerias que nós temos com lavanderias. Nós temos parcerias então com quem vai entregar também transporte dos cobertores. Tudo é gratuito, é uma ação social que essas parcerias estão fazendo em conjunto para fortalecer a Amparo em um Clique. Essa é a nossa primeira ação social, nosso primeiro projeto, e serão 2 projetos por ano que a Amparo em um Clique vai fazer. Tá? Sejam todos muito bem-vindos e faça a sua doação. Outras informações pelo número 99917 4088. E hoje nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo início de semana.